Olá, boa noite. Eu cheguei agora da terapia, para fazer terapia pra mim, né? Porque mãe atípica precisa de terapia. Mãe solteira e mãe atípica é loucura ficar sem terapia. Então, fui fazer terapia, graças a Deus. Graças a Deus. E a gente vai ler Neemias 4, tá? Eu confesso que eu tô cansada. Cansada mesmo. Olha, eu tava precisando demais dessa terapia, ainda bem que saiu. É lá na FIO, e aqui de Pereira Barreto, e é de graça, né? Para as pessoas que precisam de terapia. E olha, graças a Deus. Graças a Deus. Olha, ser provedora, ser mãe atípica, ser tudo junto, cansa. E cansa com força. Então, obrigada, Senhor, que saiu, né? E eu vou poder falar dos problemas para quem vai me ajudar a resolvê-los, né? Fora Deus. Obviamente que os terapeutas, eles são bênçãos na vida da gente, sabe? Os terapeutas, eles nos ajudam a achar soluções. Que às vezes até a solução tá ali diante da gente, mas às vezes a gente fica envolvido em tanta coisa que a gente não consegue achar soluções, né? E eles nos ajudam a enxergar melhor, além de desabafar, obviamente. Então vamos orar e ler, tá? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender a Sua palavra, entender e internalizar, Pai, em nome de Jesus, amém. Gente, a gente vai ler, hoje eu tô cansada, a gente vai ler Neemias 4, tá? Tô cansado mesmo. E fala assim: quando Sambalat é o governador de Samaria. Então, o reino sul, Jerusalém, depois que o povo saiu do cativeiro da Babilônia, foi reconstruir Jerusalém. Reconstruir o templo. Já estão morando há anos ali, mas os muros estavam sem reconstrução. A Ana tá me olhando aqui. E lá no norte, um povo que era assírio, foi morar em Samaria, né? O povo de Samaria, que era o povo israelita, foi levado cativo, e ali em Samaria ficou um povo que era assírio e também alguns israelitas, tá? Então esse povo é misturado. Esse povo aqui do Reino Norte, Samaria, já era um povo idólatra. E o povo de Jerusalém adorava o verdadeiro Deus, mas também tinha um pouco de idolatria no meio, tanto que eles foram levados cativos pela Babilônia pela teimosia em adorar outros deuses. Acontece que há uma rivalidade entre o sul e o norte. E essa rivalidade é tão séria que para o sul, os samaritanos são considerados como cães. O que é isso? Uma pessoa, ela tinha que ir até o monte e passar por Samaria. Ela dava a volta na cidade, para não passar por Samaria. Eles não queriam nem trombar com os samaritanos. O ódio, a rixa era tanta. Eles não comiam com os samaritanos, eles não bebiam com os samaritanos, eles não participavam de festas com os samaritanos. Porque os samaritanos eram de fato um povo idólatra, adorava a Deus e tinha o sincretismo, né? Adorava Moloque, Baal e outros deuses. Então, nesse tempo, os samaritanos detestavam o povo que adorava a Deus corretamente, tá? Como até hoje, né? O povo fala. E os cristãos detestam o povo, mas na verdade o cristão ele não vai bater na porta de ninguém e falar pros outros, ó, você não pode adorar assim. Salvo
algumas exceções, obviamente, como tem exceções em todas as religiões. Mas se você acredita em Deus somente, você é retrógrado, você é quadrado, você é blá blá blá, blá blá blá, ou seja, né? Do lado de cá tá tudo errado, do lado de lá tá tudo certo. A verdade é que cada um segue o que quiser. Porém, eu tenho todo o direito, né? Os cristãos também têm todo o direito de acreditar num Deus só. E ponto final. Então, ó, quando Sambalate, o governador de Samaria aqui, soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso. Ele fica bravo, né? Ah, o povo vai reconstruir? Quem é o povo para reconstruir? Tipo assim, na cabeça deles, tinha que deixar, entendeu? Porque, na verdade, o povo de Samaria pensava assim, isso é ninguém. Eles foram destruídos, dispersos, isso aí é ninguém. Na verdade, eles acreditavam que os judeus eram nada. Por que vai reconstruir? Sabe quando o povo acha assim, são nada, você vai reconstruir para quê? Vai fazer para quê? Nesse nível. Quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Diante dos seus companheiros e do exército samaritano, ele disse: o que é que esses judeus miseráveis, pobretões, né? Gente que não tem nada, nem onde morar literalmente, o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Olha como o desmerecimento é tão grande. E a gente vai falar sobre isso ainda. Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios a quem? A Deus, poderão acabar o trabalho em um só dia? Será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas de Jerusalém, né? Eles podem tirar pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, Sambalate, Tobias e Gesem, que era o etíope lá, né? O egípcio. Estavam com ele, dizia o Tobias, né? Que tipo de muralha eles poderão construir? Tudo como é que fala? Deboche. Tudo no deboche. A cara da zombaria, né? O capeta que gosta de zombaria, nesse nível. Que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la, né? Tipo, vai ficar um lixo, um nada. Vamos pegar pedra que foi queimada, destruída, para fazer a muralhinha deles? É meio assim. Aí o povo fala, o povo ora, né? Nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós. Faze com que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos. Que tudo que eles têm seja roubado. E que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Ou seja, faz eles experimentar. Não perdoe o mal que eles fazem e não esqueçam dos seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. Os caras estavam de boa. Então continuamos a construir as muralhas e logo elas já estavam na metade da altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Sambalate e Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdod, ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho da reconstrução das muralhas de Jerusalém e as suas brechas já estavam sendo fechadas. Quanto mais o povo trabalhava e reconstruía, mais os inimigos iam ficando com raiva. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia de dia e de noite contra eles. Então o povo orou, ficou sabendo que eles tinham armado e começou a ficar de vigia. O povo de Judá cantava uma canção assim: os carregadores já estão cansados e há muito entulho para carregar. A construção dessa muralha, quando vamos terminar? Tentando se animar, né? Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo até que eles já estivessem em cima de nós.
nos matando e nos fazendo parar o trabalho. Essa era a ideia do inimigo, matar e destruir, e roubar, né, literalmente, é a ideia do capeta. E ele manda a gente para fazer isso com a gente. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então tinha judeus lá que moravam entre eles, os samaritanos, que vinham avisar para o povo. Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Vinha avisar, falava, ó, sabe lá, os seus inimigos estão tentando te matar. E aí o povo ficou ligeiro, né? Começou a ficar de guarda. E aí, ó, 13. Então eu armei o povo com espada, lanças, arco, flecha e coloquei por grupos de famílias atrás da muralha e todos os lugares onde ela ainda não tinha sido consertada. Ou seja, o povo trabalhava e ainda ficava de guarda. Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a ele é um líder, né? Ele vai incentivá-lo. E as suas autoridades e seus oficiais: não tenha medo dos nossos inimigos. Lembrem-se como Deus, o Senhor, é grande e terrível. E lutem pelos nossos patrícios, pelos nossos filhos, pelas suas esposas e pelos seus lares. Ou seja, ele colocava no coração do povo pelo que o povo estava lutando. Isso é um líder de verdade. Colocava no coração do povo, ó, vocês estão erguendo esse muro, não é por causa do fulano, do ciclano, é por causa da sua família mesmo. Quando a gente ergue o altar da oração, a gente vai orar pela nossa casa, a gente vai orar pela nossa família. Você pode interceder pelos outros? Pode, mas você vai pensar em si, entende? Então, o mais importante é que você proteja o seu lar. Aí, ó, os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Aí os inimigos lá em Samaria descobrem que eles foram descobertos. E aí eles pensam, foi Deus, ó, que frustrou. E realmente, né, literal, porque o povo orou. Tá? Então, quando o povo ora, a gente é instruído acerca de tudo. Quando você ora, você é instruído acerca das coisas. Então, você não fica de bobeira. As coisas não te pegam assim, né? Nossa, levei um golpe. Pode levar? Pode levar, mas você já tá mais prevenido. Então, ó, 16. Daí em diante, metade dos homens trabalhava, enquanto a outra metade ficava de guarda, armados com lanças, escudos, arcos, flechas e armaduras. É melhor trabalhar armado. É melhor trabalhar armado. E não é só arma física, não estamos falando de arma de fogo. Estamos falando que é melhor você ficar ligeiro contra as armadilhas de Satanás. Ou seja, ora, porque os tempos são maus, o mundo anda mal, e quanto mais a gente se aproximar de Deus, mais protegido a gente vai estar. Então, ora. E aí, ó, e as autoridades deram todos os seus apoio, né, as autoridades, os guardas, né, as pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava material de construção numa mão e carregava a arma na outra. Qual a nossa arma? É a Bíblia. É a palavra de Deus. É a oração. A nossa arma é a oração. A nossa arma é a palavra de Deus. Sabe que eu tenho notado uma coisa? Eu tenho notado que quanto mais aperta, quanto mais a vida fica difícil, menos vontade de se aproximar de Deus, de orar, de ficar firme a gente tem. Mais a gente esmurece. E é aí que Satanás nos pega. É aí que Satanás chega junto, que ele fala, tá esmurecendo? Pera aí que eu vou junto que ela vai acabar de esmurecer, ele vai acabar de esmurecer. Ele vai parar de orar, ele vai parar de buscar, porque tá tudo ruim mesmo, né? Mas é aí que a gente tem que buscar, porque é nesse momento que o Satanás, literal, se aproveita da situação.
e vai nos enfraquecendo, vai nos afastando de Deus, entendeu? Então, se a coisa apertar, você tem que correr para Deus. Você tem que correr para Deus quando a coisa tá boa, mas se a coisa aperta, você tem que literalmente deitar no colo do Senhor, entendeu? Porque vai cada vez ficar mais difícil mesmo. A tendência é ficar cada vez mais difícil, o mundo ficar cada vez mais mal. Para onde a gente vai correr? Para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Entende? Então, ó, 17. Que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava material de construção numa mão e a outra carregava arma. E todos os que trabalhavam levavam espada na cintura. O vigia, que devia tocar a corneta e dar o alarme, ficava perto de mim. Então eles colocam um cara para tocar um alarme, entendeu? Já fica ligeiro. Eu disse ao povo e aos seus oficiais e às suas autoridades: o trabalho é muito espalhado e por isso nós ficamos muito longe uns dos outros na muralha. Se vocês ouvirem a corneta tocando e o alarme, reúna-se em volta de mim e o nosso Deus lutará por nós. E assim todos os dias, desde o sol nascer até a hora que as estrelas pareciam no céu, né, de noite, metade de nós trabalhava na muralha e a outra metade ficava de guarda, armados com lanças. Nessa mesma época, eu também disse aos encarregados do trabalho que eles e todos os seus ajudantes precisavam passar a noite em Jerusalém, para assim que nós pudéssemos trabalhar de dia e servir como guarda à noite, ou seja, ainda tinha que vigiar a cidade, como vigias da cidade à noite. Nem eu, nem meus companheiros, nem nenhum dos empregados ou guarda-costas nos tirávamos a roupa. Os caras estavam em constante alerta, de dia e de noite, revezando. Ora trabalhava, ora ficava de guarda. Eles nem tiravam a roupa mais, tá? De trabalho, ou de alerta, né? Se qualquer hora chegar, estamos vestidos. Nem mesmo para dormir. E todos nós estávamos sempre com armas na mão. Sempre com a arma na mão. A arma tem que estar na mão. Qual é a arma? E no coração, na boca. Qual é a arma? Qual é a arma? A arma é a palavra de Deus. A arma é orar. A arma é falar aquilo que Deus falou a nosso respeito. A arma é insistir, mesmo na tribulação, mesmo no dia mal. A verdade é que quando a gente tá propenso a se levar pelos vendavais da vida, a gente vai esmorecendo, vai se afastando, o diabo vai entrando, vai falando na sua mente, vai trazendo gente, e você vai saindo da presença de Deus. Quando você vê, você tá lá literalmente bem longeão. Mas cara, depois que você se converte, sabe, quando você realmente converte o seu coração, Deus converte o teu coração e você realmente entende que Deus é único, cara, não existe outro caminho. Mesmo que esteja difícil, mesmo que o mundo desabe, sabe? Como eu disse ontem, é você adorar a Deus, buscar o reino dos céus no meio da loucura mesmo, no meio do inferno literal. Porque Deus nos dá uma coisa chamada paz. Jesus deixou pra gente paz. A gente precisa descansar nele. O que é esse descansar nele? É procurar paz no meio da tribulação. Sabe? É confiar em Deus no meio da tribulação mesmo. E é fácil? Não, não é fácil. Se falar que é fácil é mentira, não é. Mas para onde você vai? Entende? Para onde você vai? Se não for para Deus, você vai para onde? Vai caçar o quê? Entendeu? Então, só existe um lugar. E esse lugar é debaixo da asa do Pai. Entendeu? E quando você se converte realmente, você sabe que não há nenhum lugar da face da terra, do mundo, que você esteja mais seguro do que debaixo da asa do Pai. Entende? No colo dele, literal. Então, que Deus te abençoe. Não deixa de orar. Não deixa de
tá com Deus, fica firme. As coisas são temporárias. A tribulação vai passar. Não há noite que dure eternamente, tá? Eu te digo por experiência própria. E é isso. Quem disse que seria fácil? Pra gente, que a gente acha que é tribulação, imagina para os discípulos, para os apóstolos, que um morreu cerrado, o outro foi espancado, o outro foi com um caldeirão de óleo fervente, sabe? Quantas pessoas lá no Paquistão, na Coreia do Norte, na própria África, gente que morre literal pelo Evangelho, gente que sofre tortura por adorar a Deus, por amar a Deus, entende? E a gente aqui, a gente tem tudo, a gente tem tudo. A gente sofre às vezes por não ter um carro bom, a gente sofre por não ter um hambúrguer no final de semana, mas a gente tem, se for para viver bem, a gente tem tudo, tá? É óbvio que todo mundo tem seus problemas, sua limitação, seus problemas emocionais, como eu mesma disse, é difícil ficar sem terapia, né? Mãe atípica não deveria ficar sem terapia, mas isso o psicólogo resolve, tá? Os psicólogos, aliás, benditos sejam os psicólogos, bendito seja em nome de Jesus. Nem tudo a gente resolve com a parte espiritual, nem tudo a gente resolve só com Deus. Tem muita coisa emocional que a gente precisa resolver com os psicólogos, tá? Quando você tá doente de uma, por exemplo, uma pressão alta, você vai tomar remédio. Quando você tá com a diabetes, você vai tomar remédio. Você não vai só orar, entendeu? Então, se você estiver passando por um momento difícil, uma situação complicada, cara, procura terapia, procura psicólogo, procura psiquiatra. Se tiver que tomar remédio um tempo, eu sei porque eu já passei por 3 depressões, né, lá atrás, e realmente o psicólogo, ele faz diferença. Ele faz total diferença, assim, real. Benditos sejam os psicólogos, benditos sejam. E graças a Deus que vou poder fazer terapia e... Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus é bom até nisso. Deus sabe que a gente precisa. Deus abençoe vocês. Até amanhã.